Você nunca vai encontrar alguém igual a você. Ou ele é pior ou ele é melhor. Cara, qual é o tipo de agência que tem mais chance de ser bem sucedida? Cara, o problema com sociedade é uma das coisas que mais quebra a empresa. Especialmente porque as pessoas têm visões diferentes. E a visão, logo de cara, pra você que tá procurando um sócio, você tá na dúvida se o cara tá bom pra ser teu sócio, não tá? Pergunta pra ele até onde ele quer chegar. A pergunta é de 1 milhão, né? E o que é resultado? Qual é a receita ideal de uma agência? Fala pessoal, bem-vindos a mais um CWcast, o maior podcast de food marketing do Brasil. É um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje nós estamos com um convidado de peso, fora da bolha do food. Cara, é fera. Brabo, Igor Moraes. Feliz. Prazer estar recebendo você aqui no CWcast. Esse episódio ele vai ser dedicado mais para quem é dono de agência de food marketing, tá bem? Então a gente vai conversar sobre estruturação de agências e como que a gente consegue construir um baita de um negócio legal, tá? O Igor hoje ele é um empresário, é mentor, é dono de 2 agências de marketing, a Soma e a Colaborar Company, tá? É um cara que tem o Agency Master, que é um mastermind junto com o Flávio Augusto, Caio Carneiro, Rafa Matos e o Joel J, dono do ecossistema de agências lucrativas, né? Uma comunidade com mais de 5 mil agências hoje no Brasil, que tem feito um baita de um barulho, é um dos maiores nomes, tá? Do segmento de agências. Então, Igor, prazer te receber aqui no nosso ecossistema, tá? O CWcast ele é um espaço dedicado para a gente falar de food marketing e dentro do ecossistema de food marketing, boa parte da nossa audiência são as agências. Hoje nós temos mais de 1.200 agências de food marketing parceiras que todo dia estão buscando formas de crescer. Quanto mais essas agências crescem, mais a Cardápio Web cresce também, porque a gente cresce diretamente com a indicação desses parceiros. Por isso que é tão importante a gente encontrar formas de melhorar o dia a dia daquela agência e trazer mais resultado para elas. E você que está assistindo esse episódio, se você é uma agência de food marketing, cara, conheça o CW Club, nosso programa de parcerias, para você dar mais benefícios para o seu cliente dono de restaurante, seja com condições especiais na contratação da Cardápio Web, que é a maior plataforma de food marketing do Brasil, e a plataforma da Cardápio Web ela conta com automação de atendimento, aumento de vendas e gestão, então seu cliente com certeza precisa dessas soluções, e você como agência precisa de uma tecnologia que ela vá te permitir entregar resultado real para o seu cliente, seja com CRM, seja com uma loja online, que é o cardápio digital do seu restaurante, seja com do seu cliente que é dono de restaurante, seja através de disparos de mensagem no WhatsApp, seja com teste AB. Então você precisa de uma ferramenta que te ajude a gerar resultado e a Cardápio Web está aqui para isso. E o CW Club é por onde você ganha os benefícios de indicar a Cardápio Web, como acesso ao CWcast, para você vir aqui trocar uma ideia com a gente, como acesso aos nossos eventos, conseguir benefício para o seu cliente, conseguir participar do RD Summit, que a gente foi e levou várias agências de marketing parceiras. Então quem quiser conhecer, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? Meu nome é Galton Santos, sou CEO da Cardápio Web e esse aqui é Felipe Alexandrino, nosso querido co-host. E aí, Felipão, se apresenta e já dá o presente pro nosso convidado. Pô, vamos logo, né? Prazer, galera, estar aqui novamente, mais um podcast. O nosso convidado aqui foi bem esperado. Fazia tempo que a gente queria trocar ideia com esse cara. E, Igor, a gente tá com um presentinho aqui pra ti. Deixa eu pegar aqui. Ó, copão bonitão. Aqui, cara, ó. Presente do time aí pra ti. Uau! Também tem um presente para dar para vocês. Poxa, Pode? na hora. Posso? Pode, vambora. Essa temporada tá boa, né? Estamos ganhando presente. Não, pô, tô te falando, ó, o CWcast tá crescendo, né? Olha aí, Fica ó. de dica aí pros próximos convidados. Com certeza, tem que dar aqui, ó. O livro da gente, Vida de Agência. Opa, deixa eu mostrar pra galera. Vida de Agência. Pô, legal, muito legal. Valeu. Putz. Aqui, galera. Esse Muito é legal. o livro que eu Muito legal gostaria de mesmo. ter lido quando eu comecei o meu negócio. Com Putz, certeza bora. eu erraria muito menos. E bora sortear uns livros desses pra nossa audiência aqui, Bora pô. sim, bora. Pode Bora, negociar, bora, com vamos certeza. Posso sortear quantos? Negocia 5. Tá, Boa. vamos fazer o seguinte, o comentário mais curtido desse episódio ganha o primeiro, tá? E os outros 4 a gente sorteia no nosso Instagram do CW Club. Tá fechado. Fechado? Boa. Então vamos Vambora. junto. Vamos cobrar, viu? Bem legal. Cara, e vamos começar esse bate-papo aqui, o palco é seu, nosso papel aqui é trazer boas perguntas para que você consiga compartilhar conhecimento com a galera. A primeira coisa que eu tinha aqui em mente é qual é o modelo ideal para uma agência? Uau. Acho que eu sempre tomo muito cuidado na hora de discutir sobre modelos de negócio, porque existem diversos hoje no mercado, né? A gente até estava conversando no bastidor que eu posso ser uma agência mais generalista, né? Que busca clientes de alto ticket, mas geralmente eu preciso ser um pouco mais enxuto ali, tomar muito cuidado ali no crescimento, senão
faturamento acaba indo por água abaixo, como eu também posso ser uma agência mais nichada, como a gente também discute, eu acho que é muito importante, inclusive, isso. Só que eu posso ter um ticket um pouco menor, porque eu consigo criar um produto que ele é mais escalonável. É isso. E aí eu consigo crescer de uma forma também muito mais bem estruturada. Então, não existe um modelo de negócio ideal, né? Para mim, assim, existe um modelo que funciona para você. Então, você tem que entender para qual caminho você quer atingir e dali você escolher um modelo e se adaptando de acordo com cada negócio. Entendi, 100%. Existe uma tendência agora a nível global que é a especialização das agências, elas indo por um caminho ali onde elas entendem melhor aquele mercado e conseguem gerar mais valor. Como é que tu vê isso acontecendo aqui no Brasil? Legal, eu defendo muito isso, tá? Eu acho que o nicho te protege. Legal. Eu gosto de falar isso e seria hipocrisia da minha parte não falar isso, até porque eu sou nichado. Se você parar para analisar, o meu posicionamento, ele é focado no dono de agência. Então, eu já trabalho nicho. Então, isso também acaba me protegendo. Legal. Então, seria hipocrisia da minha parte dizer que a agência tem que ser generalista. Não acredito que é bem assim. Contudo, eu acho que também vale salientar que talvez, e aí eu não tenho esse dado preciso, por isso que eu estou botando um grande talvez, as maiores agências do Brasil e do mundo são generalistas. Exato. Esse é um ponto. Esse é um negócio, Isso né? é um ponto interessante Real. para todo mundo também ficar assim, entender que não é bem assim, tenho que nichar, eu sou obrigado, não. Contudo, também quando a gente é nichado, a gente acaba sendo muito mais especialista. Então, por isso que você vê essa tendência aí muito forte, já vindo de fora, mas aqui dentro já é também bem forte, né? Eu tenho uma agência de marketing médico, que é a Colaborar. Então, isso ajuda a gente a estruturar o negócio da gente de uma forma muito mais escalonável. Eu consigo criar produtos, eu consigo entender daquele mercado. Só que eu também posso ser generalista, mas ter squads nichados. Exato. Sim, Então, também posso ir por esse caminho. Faz sentido? Faz sentido, mas vamos entrar um pouco mais nesse assunto, porque Legal. esse eu acho que é um assunto diferente, que a galera talvez não tenha conversado sobre isso. Poxa, todo mundo falando que você tem que nichar, e o nicho faz exatamente o que você falou. Cria um processo escalonável, onde você consegue padronizar, consegue ter uma forma muito mais fácil de crescer a agência do que se você tivesse um monte de nicho diferente para cuidar. Em contrapartida, não existem tantas agências nichadas gigantescas, né? Exato. As generalistas tem diversas aí, seja com tráfego pago, como a V4 da vida, seja com SEO, como a Neil Patel. Então você vê esse tipo de agência crescendo rápido, mas as nichadas não. Por que tu acha que não tem tantas agências nichadas num tamanho gigante? Não, eu acho que até já tem grandes agências que estão nichando, né? Em faturamento. Se a gente for olhar assim, mais para métrica de faturamento, talvez não é tão grande quanto essas, como a gente vem falando. Enfim, você citou algumas hoje, mas são agências que investem muito no marketing dela. Por isso que ela também é colocada ali numa prateleira como uma das maiores. Mas existem agências tão grandes quanto, mas que não joga esse holofote pra cima dela. Tá trabalhando mais... Você tem um exemplo que é o exemplo que a galera conhece, total, né? mas eu tô só generalizando. Então, eu acredito que existe sim grandes agências nichadas. Já vejo essa tendência aí no mercado muito forte. Só que como é uma agência que muitas das vezes, não 100% das vezes, ela trabalha muito volume, então eu acredito que do mesmo jeito que entra, também tem alguns que saem, né? Vamos e convenhamos. Ele cria uma máquina de venda para aquele nicho, só que tem que tomar muito cuidado ali no tempo que o cliente vai ficar, né? O famoso LTV, enfim, todo mundo tem que tomar muito cuidado na entrega para não virar um commodity. Porque quando vai pro lado de nicho, eu vejo que tem gente que ainda ficou muito... eu sou meio que se comporta como se fosse um SaaS. E no fim das contas, não é assim. Faz sentido? Interessante. Faz sentido. Por causa do negócio escalonável, o cara quer padronizar muito e acaba não querendo entender que no final, cada empresa também tem suas peculiaridades, tem suas estratégias que precisam dessa visão, né? Não dá. Você pode ter uma metodologia que você coloca todo mundo dentro da sua metodologia. Você já tem muita coisa que é testada e validada. Ok. Mas não dá para dar Ctrl+C, Ctrl+V. Sim. Não dá para ser assim. Eu acho que também vem muito do caminho natural de ser o seguinte: a pessoa vai abrir uma agência de marketing, ela não pensa muito no nicho que quer começar, ela vai atendendo um ou outro que vai aparecendo e no meio do caminho ela, cara, acho que eu tô conseguindo entregar mais resultado nesse nicho. Aí ele começa a procurar mais clientes de um nicho específico e fica até de uma pergunta: como que a gente faz pra, sei lá, tipo, escolher um nicho? Legal. Tô começando uma agência agora, quero nichar. O que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? Legal. Primeiro das coisas que eu faço é basicamente o que você falou. Olha para dentro de casa. Vê quem são os clientes que eu consigo entregar mais resultado com menos esforço. Eu vou nesse caminho. E quando eu digo menos esforço, é que você vai trabalhar menos. Você vai trabalhar de forma inteligente. Então, eu já
validei algumas estratégias, já consigo gerar resultado, tenho cases de sucesso. Caramba, eu tenho ali um perfil de cliente ideal, o famoso ICP. Só que eu vejo que tem também muita agência que tem um pouco de dificuldade, ou medo, ou receio de virar a chave, né? De virar nichado. E eu até falo, ó, toma cuidado, não necessariamente você precisa virar a chave de uma vez só. Você pode começar fazendo campanhas de nicho. Eu defendo muito isso dentro da minha mentoria. Poxa, você não precisa virar a chave e ser uma agência 100% nichada. Você pode criar os squads. Mas antes de você partir para esse lado, vamos testar o nicho. Vamos começar a criar campanhas, só que fazer um funil de ponta a ponta. Desde a parte de tráfego, a landing page, a entrega, né? Ter uma estrutura escalonável ali. Eu sempre tomo também o cuidado do escalonável para o escalável, né? Porque a agência em si não é tão escalável assim como se fala. Porque eu vou ter que contratar gente. Então eu vou escalonando. Exato, porque eu vou ter que certeza. crescer meu time. Isso. Então, a resposta é exatamente essa. Primeiro eu olho para dentro de casa, valido ali alguns cases de sucesso que eu tenho e eu vou montar uma campanha para seja prospectar ativamente, seja criar alguma estratégia de inbound de atração. Trouxe essa galera, validei que está fazendo sentido. Primeiro passo que eu dou, antes de virar a chave, monta um time. Começa a criar um centro de custo focado naquilo ali, até porque você vai ter margens diferentes. Entenda que vai existir produtos e serviços que têm margens diferentes. Então, entendeu? Ó, nesse segmento, minha margem é X%. Vamos lá, botar um número. Eu tenho 40% de margem nesse tipo de produto para esse segmento. Talvez você vai ter um outro squad que vai ter uma outra margem de lucro, que pode ser maior ou pode ser menor. Mas se ele é lucrativo, check, tá tudo bem. Então, aí você vai tomando a decisão de nichar ou não, ou quem sabe criar uma outra agência. Por que não? Às vezes você não precisa nichar. Eu vou criar uma outra operação e aí eu vou fazer um marketing direcionado para ela. Sem precisar viver. Ah, papito, mas isso não vai dar mais trabalho? Eu falei aqui. Calma, é trabalhar de forma inteligente. Aí eu vou criar outra, às vezes eu vou buscar um sócio novo, ou no meio do caminho eu encontrei esse sócio, ou é alguém da minha operação que vai virar sócio, que vai estar nesse braço. E aí eu vou ganhando escala. Porque quando não depende de mim, eu já tenho uma operação que roda, eu tenho um sócio operador que faz o negócio acontecer, eu como empresário, aí eu já colocando o dono de agência nessa cadeira, que é a cadeira dele, eu vou pensar em outros negócios com as habilidades que eu tenho. Então esse é o caminho que eu acredito que ele é mais sustentável. Legal. Cara, e ele tocou num ponto aí que é um pouco do que a gente já falou muito nos últimos podcasts, que é o seguinte: o que acontece é que muito das pessoas que estão começando a abrir uma agência, eles não pensam como empresário e têm medo de sair do operacional e subir para a cadeira do dono da empresa. Isso é uma problemática gritante, né, cara, do mercado, que prende as agências. E até um questionamento que eu tenho em relação a esse ponto que tá trazendo, que é, acho que tem um sonho, muitas vezes, do cara que tem uma agência de uns 30 mil chegar em 100. E ele fala, putz, eu quero alcançar os 100 mil e é aí que eu vou chegar e vou ser feliz. O cara às vezes não sabe que 100 mil tá muito longe de uma empresa grande. Em compensação, tem aquele cara que conseguiu superar, já tá com uns 500, brigando para chegar a 1 milhão. E tem aquele cara que tá em 100 milhões no ano. Uau! Que já é um outro patamar. Só que o cara que fatura 100 milhões por ano, ele é diferente do cara que fatura 100 mil por mês. Completamente. Tu consegue compartilhar com a gente um pouco do que muda naquele cara que tá faturando 1 milhão por ano pro cara que fatura 100? Eu sei que é uma diferença muito grande. Pra mim, tudo tá na mentalidade, mano. É mentalidade? Eu acho que passa pela... Claro que não é só a mentalidade, mas ele passa muito na mentalidade, porque a cada nível que você vai crescendo dentro do seu negócio, vão desbloqueando outros problemas. Isso é fato. Só que cada degrau que você sobe, né, você também precisa se posicionar diferente para o negócio. A gente estava falando aqui do modelo, né, nichado, né, como é que a gente faz o processo, né, de nichar ou não o negócio. Perceba que, qual foi a minha ideia? Eu fui criando squads, depois disso vira empresas e assim vai acontecendo. Então, provavelmente, essa agência que chega a 100 milhões, esse cara não só faz a agência. Talvez o negócio dele não é só isso. Ele tem outros negócios atrelados para a agência que gera esse faturamento que ele tem. Não estou dizendo que é impossível, né? Mas eu não conheço muitos, eu na verdade conheço nenhum hoje que eu troco ideia, eu faturo 100 milhões, assim, me mostra a tua operação de 100 milhões. Né? A não ser os caras que já estão, aqueles caras que estão ali competindo Cannes e tal, que é muito lobby. Tem muita coisa ali, né, do governo, tem várias coisas, mas uma agência tradicional nos modos que a gente fez, eu acho que a V4 talvez seja
essa agência que... O V4 tá com uns 260 por ano. Olha aí, 260 por ano, já superou. Eu tava esse, conversei mas com o Denner faz como foi que ele meses. conseguiu? Com o modelo de franquia. Modelo de franquia, exato. Tá entendendo? Não é um modelo tradicional. Exatamente. Então é diferente. Então ele conseguiu capilarizar a operação dele com outras agências que somam nesses 200 milhões. Mas, pô, aí a gente vai trazer o Denner aqui. Qual a cabeça do Denner? O Denner é um empresário, já entendeu esse jogo. Exatamente. Então, eu penso dessa forma. Tudo tá muito na mentalidade. Parte pela mentalidade para depois eu ir descendo em algumas outras camadas. Aí você vai entrar no modelo do partnership, como eles, né? Que eu posso usar na diferença de ir para um modelo de franquia. Eu posso buscar investidores, porque, poxa, ele fatura 200 milhões, mas ele investe alto, mano. Exato. Eu sei que os caras têm objetivo lá na frente de vender, de fazer um IPO, um monte de coisa aí vai acontecer, mas para isso eles precisam fazer um bom marketing, precisa crescer. E isso tem muito dinheiro sendo injetado. E eu sei que a minoria investe tão alto na agência. A minoria dos donos de agência. Isso é muito maluco. Isso é maluco, né, cara? O cara não faz o próprio marketing. É um negócio tão absurdo. E o que a gente recebe de agência... Que, cara, o cara quer fazer o maior marketing do mundo pro cliente dele, ele é fissurado em entregar resultado pro cliente dele. Mas quando olha pra agência, ele, não, aqui eu tô bem na minha posição, acho que não é o momento. O cara, às vezes, não tem um Instagram, às vezes não tem um nome da agência. Total. Aí você concorda que volta pro lance da mentalidade que eu tô falando? É isso. Porque às vezes ele não tá sentado nas rodas certas. Porque se ele não precisa olhar muito. Se ele olhar pouco, e vou trazer mais uma vez o exemplo da V4, os caras investem altíssimo em marketing. Existem várias outras agências hoje que têm investido muito alto em marketing. Tanto é que eu acho que o ponto central do cara que fatura 100 milhões, agora compartilhando um pouco da minha opinião, ele não é o dono de agência. Ele é um empresário, pô. Ele é porque você não consegue ter a cabeça de um dono de agência com uma empresa de 100 milhões. Porque o cara que tem 100 milhões de receita ano, ele não é mais um dono de agência. Esse cara não olha pro tráfego pago, esse cara ele não tá de olho na operacional da agência, ele já tá em um outro patamar. Nível. Que ele conseguiu desenvolver um modelo de negócio, é tudo sobre modelo. E aí tem até onde o seu modelo vai chegar. Né? E até onde tu acredita que o modelo de agência de marketing, nos moldes do que a gente vê de mercado, até onde uma agência consegue alcançar de resultado de ano. Legal. E é para onde o cara começa, poxa, eu cheguei aqui, beleza, agora o próximo passo eu vou ter que mudar modelo, vou ter que pensar diferente, vou ter que abrir uma franquia, vou ter que abrir um outro produto, uma frente educacional, que é muito do que tu faz hoje. Perfeito. Tu tem as agências, mas tu entende que, muitas vezes a agência vai chegar nesse patamar e para mim tá bom. Já vi pessoas compartilhando isso, de falar assim, cara, o que eu quero na minha agência é uma agência que fatura 100 mil por mês, e que me dê uma margem boa. Vai me dar 50% de margem, 40% de margem, deixa otimizado de uma maneira que eu consiga. Tem uma máquina de vendas que bota cliente para dentro, sai cliente, mas compensa, ela fica com 100 mil, me rende com 50 mil por mês, e eu tô bem, vou focar em outra coisa. Legal. Onde que tu vê isso? Eu defendo algo, né? Eu não preciso nem dizer uma tese, que já é algo que validado, eu vejo que é real, é atual. A maioria dos donos de agência, a cabeça dele tá na prestação do serviço. Eu só faço a prestação do serviço. Né? Eu faço, né? Alguém me paga, eu vou lá, entrego o serviço e tá tudo bem de forma recorrente. Mas eu sempre gosto de dar um zoom in para mostrar que existem várias outras possibilidades. Eu posso ir para uma frente educacional, como a gente está falando, pegando exatamente o conhecimento que eu tenho na prestação do serviço, ensinando o meu cliente a fazer e tá tudo bem. Eu posso ir para uma outra vertente de acompanhamento, onde eu vou dar uma direção ali para o meu cliente, que eu posso pegar um pouco ainda do lado educacional, mas indo para um pouco mais do lado de mentoria, que eu estou acompanhando o cara, que eu posso pegar outros donos de agência, ou até mesmo o cliente final. Como eu também posso ir para o lado de produtos pontuais, que eu posso fazer aqueles produtos que tem uma entrega que tem começo, meio e fim. Porque plantaram na cabeça da gente, lá atrás, o dono de agência, que o segredo do sucesso é a recorrência. E eu acredito que isso dá previsibilidade. Mas caixa é rei. E nem sempre você consegue fazer caixa só com recorrência. Você paga as contas, como você está falando. Você faz o negócio acontecer, mas eu tenho que fazer caixa. E eu sei que no fim das contas, no final do ano, quando a gente vai olhar para a DRE, da maioria, e eu olho isso, no fim das contas não sobrou, não teve lucro. Ou o lucro foi muito pequeno. Ele se pagou. Mesmo, Caraca, ele se pagou o prolabore dele, pagou a operação dele, fez a coisa acontecer e sobra às vezes alguma coisa minúscula. Uma operação de 100 mil reais, como você está trazendo aí, eu ouso falar que é a minoria que chega no final do período que tem uma margem alta de lucro que sobrou lá, depois tirando tudo, prolabore e tudo que ele porque ele considera colocou essa margem às vezes como o salário dele. Exatamente. O problema é exatamente esse que eu vejo no mercado, que quando eu vou pro lado de lucro,
é porque o cara acha que isso é o lucro, o que é o salário dele. Não, pô, teu Prolabore é o salário que você ganha para trabalhar no negócio. Sim. Mas no fim das contas, a gente quer lucro. E lucro é o que sobra no final da última linha. Porque aí eu vou pegar uma parte disso, eu vou fazer um investimento em alguma outra coisa. Tá? A gente pode falar um pouquinho sobre isso, mas voltando para outro ponto que você está falando. Então eu vejo que existe um dinheiro aí que algumas agências não estão olhando ainda, não estão pegando, que está muito nesse mercado educacional que a gente está falando. Quando eu falo do produto pontual, que muitas das vezes eu posso só vender para o meu cliente um planejamento estratégico e tá tudo bem. Ah, papito, mas para mim não faz sentido, eu quero vender na recorrência, mas dependendo de qual é o valor de um planejamento estratégico, de uma implementação comercial, facilita até a tua recorrência. Eu posso ir para um próximo nível e vender para ele uma consultoria interna, um treinamento in company dentro da empresa dele. Tudo isso é o produto. Eu sempre falo, é o mesmo produto empacotado de formas diferentes para bolsas diferentes. Vai ter o cliente que está disposto a pagar caro. E tá tudo bem, ele tem mais tempo ele tem mais dinheiro do que tempo. Então ele vai pagar alguém para resolver o problema dele e ponto. Mas vai ter aquele cliente que ele tem muito tempo e pouco dinheiro. Então esse cara quer aprender. Ele é aquele cara que ele não está disposto a pagar tão alto. Ele não vai para um high ticket, ele quer um low ticket. Ele quer entender ali sobre tráfego. Ele é curioso porque ele quer economizar, a maioria das vezes. E ele vai puxar mais tempo de ti também. Essa conversa já é mais difícil. Geralmente é o que mais pentelha a gente. É foda. O cara, quanto menos ele paga, parece que ele dá mais trabalho. Quanto mais paga, menos trabalho ele dá. Porque o cara que paga mais caro, o cara que ele tem cacife pra chegar a pagar 5 mil reais pra uma agência, é aquele cara que esses 5 mil reais pra ele não é tão impactante. O cara que ele não tem essa grana, que ele só pode investir, sei lá, 2 mil reais, 1 mil reais numa agência, pra ele aqueles 1.000 reais é muita coisa. Impacta o dia a dia dele. Às vezes ele tá deixando de investir em outra coisa mesmo porque ele tá apostando naquela agência, ele vai cobrar, até não aguentar mais e vai dar churn depois de uns 3 meses se não tiver resultado. Esse cara e é muito louco isso porque a pergunta é de 1 milhão, né? E o que é resultado? A maioria dos donos de agência e do empresário, ele não sabe explicar exatamente. Ele só vai bater que resultado é venda. E se a gente parar para analisar, muitas vezes vai ser isso, o dinheiro no bolso do cara. Será que com 1.000 reais, tu consegue colocar no bolso dele o que ele acha que vai ter de resultado? Essa pergunta é difícil de responder. Eu ouso falar que não. É difícil, cara. E assim, é comum você ver agências que criam esse problema no mercado. Porque, vamos lá, a gente teve uma onda agora dos gestores de tráfego, né? Que, putz, todo o mérito ao Sobral aí por construir esse mercado, fazer o gestor de tráfego aparecer. Só que tem uma complexidade no gestor de tráfego que é interessante. E é uma dicotomia. Um dia eu vou criar uma palavra, um termo para isso. Não sei, eu vou compartilhar um pouco do que acontece. Você tem um gestor de tráfego que ele entra no mercado. E aí ele tá aprendendo. Aí no começo esse cara não entrega tanto resultado porque ele tá aprendendo, apanhando. Só queria sangue nos olhos. Só que ele tá aprendendo com o dinheiro do cliente. Aprendendo com o dinheiro do cliente. Tem esse detalhe. Aí ele aprende com o dinheiro do cliente, vacila com o cliente ou outro, começa a prejudicar um pouquinho do mercado, mas daqui a pouco ele entrega um resultado legal que ele aprende. Aprendeu? Aí essa primeira leva de clientes que ele tem, ele cobra muito barato, entra no cliente, erra. Às vezes o cliente tem consciência de que, pô, ele tá pagando barato, faz parte de cometer esses erros. Uma parte desses clientes ele perde, outra parte ele mantém. Depois vem o segundo passo, que é quando esse gestor de tráfego aprendeu a entregar esse resultado. Ele se desenvolveu, entendeu como é que traz esse resultado, às vezes ele para de focar só no tráfego pago e ele expande para outros setores do marketing e ele entrega muito resultado para essa outra base de clientes dele. Então, tipo, se no começo ele tinha 5, 3 clientes, agora ele talvez tenha 10, 12 e ele entrega um resultado lindo. E o que acontece? Ele começa a ganhar indicação. A galera começa a falar, putz, tem que mandar cliente para esse cara. E esse gestor de tráfego, ele não sabe a hora de parar. Aí ele começa a pegar um monte de trabalho. Ele só vai que até o ele limite. Exato, só que ele é um prestador de serviço, ele não é uma agência, ele não é um dono de agência. Então, quando ele cresce demais, ele já não consegue mais entregar o resultado para os clientes dele. Aí ele começa a ter churn, começa a quebrar, e aí quer entrar no mundo de agência. Só que agora ele não tem a cabeça de um empresário, ele tem a cabeça de um prestador de serviço. E aí cria-se um problema aqui, do cara que não consegue alcançar os 100 mil de receita porque ele não vira um empresário, e ele nem sabe que talvez, se ele continuar como prestador de serviço, ele vai ganhar bem mais dinheiro do que se ele fosse virar um dono de agência. Porque o cara que fatura 100 mil por mês, que pode ser muito mais do que os 30 que ele tá ganhando agora, a margem não é a mesma coisa, a dor de cabeça não é a mesma coisa, e o perfil de pessoa que precisa para tocar uma agência e manter essa agência viva ao longo do tempo
é diferente. Totalmente diferente. Do gestor de tráfego, né? Muito bom. Isso acontece demais no mercado da gente, né? É o dono de agência com a cabeça muito operacional. E tá tudo bem, o cara começou por conta de uma habilidade que ele tinha. Sim. Seja gestão de tráfego, social media, produção de conteúdo, enfim, ele tinha uma habilidade, começou a ganhar dinheiro com isso. Aí ele vai para a próxima fase, que é equipe. Ele deveria já buscar contratar alguém para pelo menos descentralizar. Vamos pegar o caso do gestor de tráfego. Ele começou a crescer, viu o que está acontecendo. Poxa, eu preciso contratar alguém para me ajudar. Seja um outro gestor para a gente dividir conta, seja alguém para fazer o atendimento, que eu sei que isso vai me dar trabalho ali junto com o cliente. Poderia citar outras contratações que ele vai fazer, mas só para não ficar tão longo. Sim. Então ele vai para a parte de equipe. Só que quando ele começa a contratar, ele começa a perceber que, opa, eu tenho que ter gestão dessa pessoa. Para ter gestão, eu tenho que ter processo. Aí eu vou para uma próxima fase, que é de organização. Eu tenho que organizar minimamente o meu negócio. Só que eu vejo, às vezes, muita gente bloqueada nisso. O cara fatura ainda R$10.000 e ele quer engessar tudo. Eu sou doido? Não, velho. Você tem que, obviamente, ter o mínimo de processo, ter alguma ferramenta para você ter controle, mas você tem que focar agora em crescer um pouco mais, contratar, tomar alguns riscos. E aí depois você vai apertar um pouquinho dos parafusos para a gente ir para uma fase de escalada. Aí tem a outra pergunta que é importante. Organizar para crescer ou crescer para organizar? Difícil. É difícil responder essa. Eu digo para todo mundo que não existe a resposta certa. Não existe uma resposta certa para isso. Organizar para crescer ou crescer para organizar. Porque o ideal seria organizar para crescer. Esse seria, talvez, o mundo ideal. Eu não fiz isso. Sei, porra. A maioria não faz, irmão. A gente cresce, quando começa a dar BO, a gente percebe que tem que organizar. Exato. Contratar uma ferramenta, buscar educação e fazer algumas coisas. Naturalmente, em todos os mercados são assim. Eu não estou dizendo que é só o mercado da agência, em todos os mercados. Mas se a gente tem essa mentalidade, a gente consegue respeitar também o crescimento da gente. Eu cresço até um período, né? Eu vou dar um sprint de crescimento. Então, geralmente, grandes empresas dividem isso em trimestre, em quarters. Então, eu vou pegar, sei lá, os 3 primeiros meses do ano, vou dar uma acelerada, fiz o planejamento para isso. Cheguei no terceiro, eu dou um freio de arrumação, não é que eu paro de vender, eu só vou olhar para dentro de casa. Exato. Vou contratar, vou demitir, vou organizar alguns processos e vou preparar para uma próxima escalada. É isso. Saca? E assim é um crescimento mais sustentável. O processo ideal, na minha visão, é se você tivesse um sócio que tá olhando pro operacional enquanto você olha pro crescimento. Aí você mata o pau. Perfeito. Isso seria o cenário ideal da maioria. Papito, mas eu não tenho um sócio. Paciência. Tem que olha para dentro de casa, vê se você tem alguém que tá ali junto com você, que é ponta firme, que tá trabalhando junto contigo. De repente, dá a possibilidade desse cara virar teu sócio, né? Sei lá, o sonho grande de uma partnership, do cara aos pouquinhos ir conquistando isso. Ou, enfim, é porque eu não acho que uma sociedade vai nascer, eu preciso de um sócio. Quer ser meu sócio? Eu acho que isso não faz sentido, não. E tem uma galera que faz isso, tá? E tem uma galera que faz isso e se ferra demais, cara. Porque você... Cara, o problema com sociedade é uma das coisas que mais quebra a empresa. Especialmente porque as pessoas têm visões diferentes. E a visão, logo de cara, pra você que tá procurando um sócio, você tá na dúvida se o cara tá bom pra ser teu sócio ou não tá, pergunta pra ele até onde ele quer chegar. Que às vezes pra um, o sonho é chegar em 100 milhões por ano. Pra outro, o sonho é chegar em 1 milhão por ano. E aí, quando vocês alcançarem juntos 1 milhão, esse cara aqui vai, tô de boa. Aí o outro, não, mas tem que chegar lá. Não, mas não quero, pô. Tô tranquilo, não quero essa dor de cabeça. Então, primeira coisa, alinhamento de visão, né? Você saber onde é que você quer chegar, mas é muito difícil você achar bom sócio. Eu dei muita sorte. Não, total. Eu dei muita sorte na minha trajetória. Eu encontrei 2 sócios que são muito complementares a mim. Um é focado no operacional, é o meu COO, e o meu outro é o CTO, que cuida do produto, e eu consigo ser o CEO da empresa focando em crescimento igual maluco. Então eu foco em crescer, de vez em quando vem meu sócio e fala assim, Glauco, pô, segura aí as pernas aqui, o time precisa de uma segurança. Eu falei, fica tranquilo, deixa comigo. Deixa comigo. Espera ele sair de perto, vem demais. Tem uma coisa ele dá conta. Tem uma coisa que é legal no que você falou, que você já tá fazendo isso naturalmente, é que muitas das vezes a gente procura sócio, mas na minha visão o sócio ele tem que ser complemento. Ele tem que ser complementar. Né? Ele tem as skills que você não tem, como você trouxe aí claramente. Cada um foca no negócio. Porque às vezes eu me deparo com algumas agências assim. Já aconteceu em diversas reuniões ali. O cara, a gente é sócio, a gente faz as mesmas coisas, a gente só se dividiu dentro do negócio. Ele atende X clientes, eu atendo X clientes, se doido. 2 gestores de tráfego. Provavelmente. Eu falo, velho,
vamos fazer o seguinte, vamos sentar, vamos discutir, vamos pensar assim de que forma um fica com aquisição e o outro fica com a parte de gestão. Ah, mas eu não gosto, eu gosto de fazer isso. Irmão, quem foi que te disse que tu só ia fazer o que gosta? Mas é muito chato isso, sabe por quê? Porque se os dois gostam só do operacional, também não vão fazer uma boa aquisição, um foco de crescimento, de growth. Talvez tenha que chegar um outro cara que seja melhor ainda, ou então entender que não é pra você. É isso. Aí o que acontece? Que eu também já vi esse filme acontecer. Ou quebra, ou são adquiridos. E eu não digo nem adquirido em questão de comprar. Alguém que tem uma agência mais madura fala, doido, vamos trabalhar comigo. Mata a tua operação, vem pra cá, pega as tuas habilidades, que você é muito bom, e eu vou te dar toda a estrutura para acontecer, pago um salário para você, ou te dou um percentual para você virar sócio daqui e segue o jogo. Já vi o filme acontecer de várias formas. Porque o cara começa a entender que, velho, poxa, eu não sou um bom gestor. E nem quero ser. Nem quero ser. Porque não é só não ser um bom gestor, porque se desenvolve quando o cara quer. Eu imagino que tu passe por esse problema que é, com todo esse crescimento dos gestores de tráfego, e a visão de que, na verdade, o gestor de tráfego ele tem que ser um cara que é empreendedor, você tem uma dificuldade de contratar boas pessoas no mercado. Sempre você tem, né? Encontrar um bom analista de performance hoje a nível Brasil, cara, é muito difícil. Eu acho que todo profissional hoje em dia tá difícil, tá? Do segmento da gente, de marketing. Ano passado eu tava passando por uma situação que eu falei assim, cara, eu mesmo vou entrevistar os analistas de performance. Dane-se, eu vou entrar aqui no operacional, a gente tem um time de 140 pessoas. Eu entrei no marketing, deixa eu entrevistar o analista de performance pra ver se esses caras tá ruim desse jeito mesmo. Entrevistei uns 10. A galera não sabia o que era um ROAS. O cara não sabia o que era um ROI. Os caras sabem apertar botão, né? Exímios apertadores de botão. Meu Deus. Sabe configurar e tal. Mas é uma galera que não entende, cara. E eu tentei contratar e eu falei assim, bicho, não bloca por salário. Indiferente do que o cara queira ganhar, eu só quero que apareça aqui um cara muito bom, porque a gente tem uma conta hoje que gerencia centenas de milhares de reais por mês, então é muito difícil um cara iniciante assumir essa bronca, e você não acha profissional, cara. Caramba, o mercado, eu acho assim, quanto mais tem, menos tem gente boa. Nossa, o que é que você tá querendo dizer com isso? Não é que não tem gente boa, tá? Deixa até melhorar aqui o que eu tô falando. Porque tem muita gente chegando, só que é aquela história, por conta da oportunidade. Tem uma oportunidade de ganhar dinheiro aqui. Aprendi, fiz um curso, comecei a ganhar dinheiro. Mas é diferente disso ser sustentável ao longo do prazo, porque o cara começa a ganhar dinheiro e deixa de estudar. É isso. Deixa de se aperfeiçoar, ou quer só aprender o que ele gosta de aprender. Que é apertar o botão. E mais uma vez, eu não tô julgando isso, não. Às vezes vai ter o cara que ele vai estar nessa função mesmo de apertar botão e eu vou trazer um outro que ele é bom de interpretar números e me trazer. Então, às vezes, papito, tá muito de trazer um cara muito bom em fazer as campanhas acontecer e trazer um outro que talvez nem vai ser tão bom tecnicamente falando, mas ele vai ser bom de números. E aí eu consigo, às vezes, transformar uma vaga em duas. Saca? Verdade. Pegando isso aqui, às vezes, eu sempre trago esse olhar. Poxa, porque é difícil de trazer alguém para o mercado. Porque é difícil você... E ainda tem um detalhe de... Você é um caso diferente que você está falando, né? Em questão de investimento. Vocês têm poder de investimento para trazer um cara muito bom. Vamos pensar assim. Mas eu sei que isso não é muito comum para muitas agências. Ela às vezes não tem, ou ele não está disposto a investir num cara mais sênior para pleno. Então ele pega um cara júnior e espera que esse cara júnior mude a vida do cliente dele. É isso. É muito desafiador. E aí entra um problema muito grave também, que é o cara que ele fica muito bom como dono de agência, parece que ele fica preso no operacional eternamente, porque ele nunca consegue contratar uma pessoa que tem o mesmo nível dele para tocar a operação, e ele sempre fica preso na operação, porque se ele sair, o time não consegue dar conta. Total. E aí, como que você cria um processo escalonável? Isso é foda, porque tem uma coisa que eu falo em cima disso que é muito claro isso e tenho certeza que vocês dois vão concordar comigo. Você nunca vai encontrar alguém igual a você. Ou ele é pior ou ele é melhor. Igual nunca vai ser. Ainda mais você é dono do negócio. Então você vai botar a cerejinha do bolo, você vai ter um refino diferente que ninguém vai ter. Só que chega um momento do negócio que eu não quero contratar pessoas medianas, eu quero contratar o cara que sabe mais do que eu, mano. Só que ele sabe dentro de uma janela, dentro de uma habilidade que, pra mim, eu tive um limite de aprendizado, porque eu não preciso aprender tudo, eu não preciso ser o cara que sabe de tudo. Eu posso conhecer várias áreas, como empresário, empreendedor, enfim, eu conheço várias áreas, mas eu não sou bom em tudo. Tem algo que eu sou muito bom,
que muitas vezes é o que a gente gosta de estudar, gosta de fazer ali de vez em quando e tal, mas eu procuro muito dar equilíbrio isso, que eu preciso trazer gente boa. Então, parte desse sentido. E, sinceramente, gente boa custa caro, irmão. É isso. E a maioria das vezes, ela tá contratada. Exatamente. Você tem que achar. Não, vamos e convenhamos. Então, eu tenho que entender. Ou eu vou passar por um processo de headhunter para trazer, que muitas das vezes eu posso fazer isso internamente ou contratar uma empresa que vai buscar esse cara aqui, mais uma vez. É mercado que eu vou falar aqui. Às vezes ele vai trazer ele de outra empresa. Vai trazer uma proposta melhor e nem sempre é só uma proposta financeira. É uma proposta do sonho grande, é uma proposta que vai por outros pilares. Uma empresa que fatura 100 mil por mês, ela não consegue chegar para um cara e pagar um salário de 30 mil. Não faz sentido. Aí é o que eu tô falando. Vê só, aí tu quer como e o cara de ter o resultado? Ele já não é necessariamente o ápice do ápice, mas ele já é o suficiente para segurar a pancada. Quanto mais você cresce, é uma coisa que eu descobri recentemente, eu não sei se tu compartilha comigo dessa visão. Eu descobri, cara, que salário para funcionário é infinito, não acaba. Tipo, quanto mais você cresce... Esse cara que a gente comentou, o cara que fatura 100 milhões por ano, né? A gente está desenvolvendo alguns planos, a gente tem estudado um pouquinho mais dessas jornadas maiores, né? Que você busca coisas maiores mesmo. Que a gente está chegando em outros níveis agora. Então, cara, quando você começa a crescer um pouquinho mais, você precisa de robustez que às vezes você não tem dentro de casa. E que você vai procurar mercado, a gente está falando de gente que ganha 100 mil reais na CLT por mês. O famoso CLT Premium, né? O famoso CLT Premium. Essa galera, você acha, tipo, o cara que tá faturando 100 mil reais de faturamento da empresa dele, ele não imagina que esse cara existe. E os funcionários, às vezes, tá dentro da empresa e falam assim, cara, é impossível na CLT eu ganhar tudo isso. Existem pessoas que ganham 50, 40, 60, 80, 100, 200 mil por mês numa CLT da vida. Quanto maior for a empresa. Uma empresa de 100 mil por mês, ela não paga isso. Mas às vezes é o sonho que você tem que vender para o seu colaborador de, poxa, vamos juntos alcançar um patamar de uma grande corporate, de uma empresa grande, e conforme isso vai acontecendo, você vai precisando de pessoas muito boas, e algumas se transformam dentro da empresa e alcançam esse número, outras não. Na maioria dos casos, você às vezes tem que trazer um cara de fora. Às vezes é um cara que ele fez uma boa baita de uma faculdade foda fora do país, fez um Stanford da vida, e vem com uma mentalidade diferente, que ele vai trazer esse próximo nível para a empresa. E quando você está nesse patamar de 100 mil por mês, você já precisa de gente boa. Não precisa desse nível. Mas a pessoa boa, que às vezes você precisa para manter aquela empresa sem você, ela já ganha 30 pau por mês ou 20 pau por mês. E já é um desafio você entregar. Como o cara resolve isso? E sabe o que é mais louco? Às vezes não é nem o que o CEO ganha, né? Que o dono, que o sócio ganha. O cara mesmo, como é que eu vou contratar um cara que ganha mais do que eu? Tá tudo bem. Acontece. Ele ganha na carteira ali, ou ele ganha ali mensalmente. Você ganha coisas que esse cara não ganha. Você é dono do negócio, você tem equity, você vai ter outras visões ali no negócio. Sou empresário há 2 anos, o cara trabalha com essa porra há 10. Foi uma escolha sua. Exatamente. Você escolheu ser empresário, ninguém disse que ia ser fácil. Exatamente. Então, pra mim, ser empresário é a coisa mais difícil que se tem. Oi, como é que supera esse desafio? Vamos supor que o cara com 100 mil de receita mensal, ele precisa de um cara de 20 mil, 30 mil para poder tocar o operacional e ele poder sair. Ao mesmo tempo, ele é o único cara que, fora esse, consegue tocar essa operação e fazer acontecer. Como que eu consigo sair do operacional sabendo que eu precisaria desse cara e eu não tenho como pagar esse cara? Legal. Primeiro, né? Eu sempre gosto de tomar também cuidado nisso aqui, porque a gente sai do operacional, mas não sai da operação. Verdade. Então, se eu precisar pôr a mão na areia e resolver, eu vou resolver. Se eu não tiver o conhecimento, eu vou ter que trazer alguém, mas eu tenho que ter a base daquilo. Então, eu não vou simplesmente abandonar. E eu vejo que venderam essa história aí pra muita gente. E o cara acha, vou faturar 100 mil, vou sair do operacional. Então, mano, esquece. Tu ainda vai trabalhar muito operacional. Só que você vai minimizar, e se a gente for botar em percentual, eu vou botar 10% do teu dia a dia, tu vai estar no operacional, mais uns 30% ali tu vai estar no tático, e o resto você vai estar ali na parte estratégica do negócio, que seria o ideal. Claro que os percentuais dependem um pouco, mas eu gosto de trabalhar dessa forma, né? Trazendo para ele essa mentalidade para ele entender e aos pouquinhos ele ir saindo ali da linha de frente do operacional, mas que entender que ele alguma hora ele vai precisar ir lá embaixo ali para poder resolver alguma coisa caso a empresa passe por alguma dificuldade ou alguma situação aconteça. Mas eu gosto, quando a gente vai olhar e para falar de pessoas, tem 3 grandes pontos que eu sempre bato aqui, né? Que é, todo mundo quer dinheiro, reconhecimento e conhecimento. Todo mundo quer, eu quero, vocês querem, quem tá assistindo a gente quer também. Dinheiro, conhecimento e reconhecimento. Só que é como se fosse uma balança. Vai existir momentos da vida que a gente tá
numa busca implacável por grana, acho que todo mundo quer crescer um pouquinho mais financeiramente, independente ali do momento. Mas às vezes você tá ganhando até bem, mas você não sente que você tá sendo reconhecido pelo negócio, pelo empresário, pelo dono, ou você parou no tempo em questão de conhecimento. E aí é onde que muitas vezes alguém vai buscar oportunidades em outras empresas. Você tem que ter essa sagacidade de estar olhando para dentro do negócio, para o teu colaborador, para saber como é que você vai equacionar isso aqui que a gente está falando. Não é nem equilibrar, é equacionar. Então, às vezes, o cara quer ser reconhecido. Às vezes é um cargo, às vezes é um parabéns. É maluco isso, mas às vezes é um parabéns. Ele quer ser reconhecido, porque às vezes ele tem um CEO, alguém que está ali na linha de frente, um líder que não reconhece o esforço, o desempenho que a pessoa tá tendo. E o cara se sente mal. Tem uma funcionária minha que chama isso de biscoito. É mesmo? Ela fala assim, ó, eu preciso de biscoito, Glauco. Funciona a base de biscoito. Então, tá bom. Vai ter trabalho. Isso é legal. Mas que legal, mas tá entendendo? Então a gente tem que ter esse equilíbrio pra gente também fazer as pessoas que estão dentro do negócio se desenvolver dentro dele. Né? Porque é aquela história. Tem uma de, mas eu vou e treino o cara e o cara vai embora. Assim, pior é tu não treinar e ele ficar. Chega a ser muito pior, saca? Então, acho que eu tenho que ser um mix entre uma agência mais escola, onde educa, então também vou trazer pessoas e fazer ela se desenvolver. Nem todo mundo vai subir, nem todo mundo vai crescer, porque às vezes o cara só quer ficar naquele limite e ganhar um pouquinho mais, e tá tudo bem. O cara também não tem nível pra conseguir isso. Exatamente. E é difícil pra gente, como empreendedor, também reconhecer essas coisas, até onde o cara vai. E buscar em mercado, como a gente tá falando. Só que eu tenho que estar sempre olhando na ponta do lápis. É isso. Entender se é sustentável isso que eu tô buscando. Porque às vezes a gente quer. A gente sabe que a gente precisa, mas não tem grana. Então eu tenho que tomar cuidado. Aí eu vejo gente, às vezes, vou pegar um empréstimo. Ok, se você tem uma, grande aspas, garantia que eu tô buscando um empréstimo, que eu tô buscando uma alavancagem do meu negócio, mas que eu tenho métrica que me mostra que isso vai fazer eu crescer, se joga, faz sentido. Agora, se eu vou... Tu vê muita gente pegando empréstimo? Cara, eu vejo pouco porque a maioria tem medo. Saca? Só que eu volto a dizer, se eu vou fazer um empréstimo, se eu vou pegar uma alavancagem, alguém que vai botar dinheiro aqui, eu tenho que trazer isso com números muito claros, que quanto eu vou colocar e quanto eu projeto que isso vai trazer para o meu negócio. Exato. Aí eu acho que vale a pena. Agora, eu quero fazer um empréstimo, eu quero dar um upgrade no meu escritório. Meu irmão, é burro isso aí. Saca? É um investimento que não te dá um retorno. Mas o branding, doido, mas talvez você não está no momento de fazer isso. Não tá, exatamente. Saca? De fazer, né? De meter o louco e dar um upgrade, porque as pessoas... Eu sei que isso é importante, talvez vai chegar um momento do teu negócio que você vai precisar fazer essas atualizações, um rebrand da tua marca, fazer algum tipo de investimento que vai te ajudar no posicionamento e, consequentemente, vai trazer melhores e maiores clientes para o teu negócio. Mas, volto a dizer, por isso que eu falei, tem que ir para a ponta do lápis. Então, eu acredito sim que a gente consegue trazer gente boa, mas eu tenho que olhar esses 3 pilares. Primeiro, olhando para dentro de casa, né? Trazendo, fazendo as pessoas crescer, porque eu vejo que, às vezes, o cara procura o mais fácil. E o mais fácil, mas é o mais caro. Vou buscar alguém de mercado. E às vezes não funciona, porque tá fora da cultura, e tem vários problemas que estão envolvidos nisso. Então, porque... Eu gosto muito de pegar o de dentro. Exatamente. Então, acho que vale sim fazer esse tipo de aporte, né? Buscando algum tipo de investidor ou empréstimo mesmo no banco, mas você tem que fazer uma projeção. Vou fazer uma projeção quanto eu quero crescer esse ano, quanto eu cresci o ano passado, quanto a gente investiu. Porque eu vejo que tem muito dono de agência que não investe no próprio negócio. Ele quer crescer, eu falo, qual é a tua meta? Quando tem meta, né? Que tem uns montes que não tem a minha meta é chegar a 1,5 milhão no ano, né? No final do ano. Assim, massa, quanto é que você está pensando em investir nisso? O cara trava, porque ele não fez essa conta. Ele não sabe, ele tá sonhando, ele tá deixando na mão de Deus. Tá entendendo como é que você vai fazer. E aí ele não sabe responder. Vamos dividir isso aqui em trimestre, em mês, quantas apresentações, quais são as suas taxas. Massa, e quanto de investimento você vai investir? Porque, para pensar, se tu tem uma agência e tu não tem grana para investir em alguma estratégia de aquisição, irmão, tu tá com um hobby muito caro. Teu negócio é um hobby, só que é um hobby caro. Porque não faz sentido. Essa é a verdade. Não existe crescimento sem investimento. Ou eu vou investir tempo, ou eu vou investir em dinheiro, e na maior parte dos dois eu vou ter que investir os dois. Tempo e dinheiro. Só que a maioria só quer ir no tempo. Aí, vou me enlouquecer de produzir conteúdo, vou fazer achando que isso vai resolver a vida dele. Conteúdo é bom, ajuda, mas não resolve. Não resolve. Então você vai ter que fazer esses investimentos. É verdade. Eu queria até puxar uma pauta aqui, que a gente tá falando, acho que a gente já tá num jogo maior, e hoje
eu converso muito com a nossa base, e quando a gente vai ter os encontros, é uma galera que ainda tá iniciando, nichou agora, tá com, sei lá, seus 5, 10 clientes, e eles precisam de uma visão, cara, o que é que eu devo fazer agora? E aí eu lembro que tu tem uma metodologia, tu pode explicar pra gente como é que funciona a tua metodologia, passar até pra galera, que eu acho que o cara que tá iniciando ali no game, ele precisa, cara, vou aplicar isso aqui que eu acho que agora vou ter uma virada de chave. Boa. Eu dividi a metodologia da gente, que é a metodologia AGL, que é Agências Lucrativas, em aquisição, gestão e lucro. Então, quando a gente vai para aquisição, qual é o meu papel aqui? É definir quem é o meu cliente ideal. Eu não vou entrar nos pormenores, mas eu tenho que ter clareza nisso. Seja você que é generalista ou você que é uma agência mais nichada. Eu tenho que ter mais nichada. Você tem que ter clareza para quem você quer, né? Para poder desenvolver as estratégias de aquisição. Eu tenho que ter um bom posicionamento. Então isso né, é muito importante. Então, velho, tem muito dono de agência que não faz o básico. Tem um site, tem um bom Instagram, tá rodando suas campanhas, e isso para mim é ainda inadmissível. Para mim, se você se denomina como dono de agência e tem só um Instagram, você não é um dono de agência, é um bom freelancer, saca? Porque uma agência, ela precisa ter o mínimo ali, então ela tem que ter um site, posso não ter o melhor dos sites, mas eu tenho que ter um site, tem que estar no Google Meu Negócio, tenho que, quando as pessoas pesquisarem no mínimo o nome da minha agência, eu estar na primeira posição, no meu nome, nas primeiras posições, então preciso fazer muito bem feito o básico ali, para poder ajudar em aquisição, para depois eu ir para a parte de gestão, que faz parte da nossa metodologia. Então, quando eu vou para a gestão, é saber contratar, saber demitir, documentar os processos de acordo com a fase do crescimento que você está, e fazer toda essa parte interna, que isso vai ser importante para que você, aos pouquinhos, consiga delegar melhor e sair da dona dependência, porque tem muito dono de agência que é dono dependente ali, e aí se ele ficar doente, já era o negócio. É isso. E o último pilar é o pilar de lucro. Né, que quando a gente vai olhar para lucro, aí eu tenho que saber precificar, eu tenho que entender que existem produtos e serviços com margens completamente diferentes. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio e achar que tá tudo lindo, não, tem que entender. E a primeira pergunta que eu faço para todo mundo que entra na minha mentoria ou que é dono de agência que a gente tá na conversa, eu digo, qual é a tua margem de lucro? A minoria sabe responder de bate-pronto. Eles falam, depende. Você depende de quê? Depende de tu fazer a conta, né? Cara, já tive caso que é o seguinte, o cara falava assim pra mim, putz, eu tenho uma agência de marketing, tá, qual a tua margem de lucro? Minha margem é boa, eu só tô sem margem porque eu tô tendo que pagar meus funcionários. Como assim? Tô pagando bem meus funcionários e aí minha margem tá baixa, mas minha margem normalmente é boa. Qual é a tua margem? Não, é porque eu tenho que pagar meus funcionários. Porra! Como assim? Exatamente. Eu vejo a galera bater muito cabeça nisso, saca? Porque não precifica da forma certa e não tem clareza. Eu vou ter produtos e serviços com margem diferente, mas vai existir uma margem global do que você está entregando para o teu cliente. Fato, né? Se eu entrego social media, gestão de tráfego, funil e tal, pronto. Cada produto desse tem uma margem de lucro e a partir disso eu monto o produto para entregar para o meu cliente. Eu entendo aqui me deixa X, aqui me deixa Y, aqui me deixa Z. Eu tenho que ter essa clareza, porque senão, muitas das vezes, eu tô pagando para trabalhar. Porque eu conheço vários caras que estão pagando para trabalhar. Não, tá lotado no mercado aí. Acontece com né? frequência. E aí vem o outro ponto, quando a gente olha para precificação e precifiquei da forma certa, eu tenho que entender aqui o meu faturamento. Como é que eu vou distribuir isso, né, em questão de ganhos? Quanto é que vai ficar para o teu Prolabore? Quanto é que é custos operacionais? Quanto é que você vai investir em aquisição de clientes? Quanto você vai investir, né, em educação também? Você também tem que ser educação sua e dos seus colaboradores. Qual é a tua margem de lucro? E no final vem a tua margem de lucro. A margem saudável aí para o dono de agência, ela gira entre 30% a 45%, um pouco mais dependendo do nicho, dependendo do que você está entregando, né? Eu já conheço agências que já chegam a ter margem de lucro de 70%, mas tem um produto muito encapsulado ali, ele consegue fazer isso de uma forma muito estruturada. De tudo que é jeito. Tem um parceiro nosso, ele participou do CWCast já. É uma agência, se eu não me engano, se eu não estou enganado, são 60 clientes que ele atende sozinho. Cheio de automação, de processo que ele faz. Como é que o cara tem de 60 clientes sozinho? Até hoje eu não descobri ainda. Né? Mas a gente tem um podcast inteiro falando sobre isso. Admiro, mas é louco. Mas é de food marketing, né? 100%, mas ele tem um processinho lá que ele criou de automação e que
sozinho, ele consegue dar conta. E ele está tranquilo. E ele disse que tá tranquilo. Tá tranquilo, é difícil. Qualquer agência falaria assim, eu estou ficando maluco, tô pra pular de uma ponte. Não, de boa. Eu adoro meu modelo de sabe negócio. um ponto que eu vejo que também tem muita gente que bate cabeça, turma, que é o seguinte, o cara vai crescendo, ele vai começando a ter um faturamento melhor. E automaticamente, muitos começam a colocar mais dinheiro do que deveria no bolso. Nossa, isso aí é Não clássico. respeita o Prolabore ali que ele pré-estabeleceu pro negócio dele, que seria o ideal. Que Eu vou botar ali, adiantações. eu vou botar ali, para botar um número, eu vou ganhar 10 mil por mês de Prolabore. Né? Vamos supor aqui, tem uma agência, já fatura em 50, 60 mil, né? Eu vou botar 10 mil. Eu sempre falo pra galera, 10 a 15% é um valor razoável para sustentável. 10 a 15% do quanto você fatura para você tirar de Prolabore. Claro, lembra, Prolabore é o salário do dono que trabalha. É isso. Não faz sentido botar isso num dono, um cara investidor que não. Ele não ganha Prolabore, ele ganha no final do jogo ali. O quanto gera de lucro. Eu acho até que o cara tem que ser mais conservador do que isso. Pô, se tem uma empresa que fatura 50 mil por ano, por mês, bicho, tu não é pra ganhar 10% disso. 15%. É muito... Então, mas os percentuais que eu tô trazendo, de acordo com o crescimento, você vai não, pensando nisso. 100%. É porque eu, particularmente, quando eu comecei meu negócio, provavelmente eu tava errado. Eu posso até botar número também quanto eu ganhava, mas quanto eu Eu tava errado nisso. Vamos trocar informação. Acho que eu tava errado. Eu fiquei um ano sem ganhar nada. Aí eu pagava R$1.000 pra um dos meus sócios, pra ele não trabalhar em outro lugar, pra ele ficar focado na cardápio. 1.000 conto. Segundo ano, 3 mil. Terceiro ano, 5 mil. E, tipo, a gente já faturava muito mais que 50 quando eu ganhava 5 mil. Então, você cresce uma empresa e chega num patamar maior quando você deixa o dinheiro dentro do negócio. Perfeito. Reinveste, contrata gente, mas vai da mentalidade de cada um. Então, por isso que eu tô falando, o cara começa a botar muita grana no bolso, e aí quando eu falo, velho, quanto é que você vai investir na tua agência, em aquisição? Porra, papito, é porque é difícil, minha margem é muito baixa, eu não tenho grana. Aí agora eu falo, quanto é que tu tira por mês, tu? Aí eu falo, mano, o problema é que tu já ancorou a tua vida nisso aí que você tá recebendo. Só que te falta dinheiro em aquisição. Aí tu fica travado, mano, aí você cresce muito... a passos muito curtos, quando você poderia investir. Então, eu sou um cara que invisto alto em aquisição. Eu também. Então, a gente investe alto. E se a gente for olhar a média nacional das empresas mesmo como um todo, ela investe de 5% a 7%. Uma grande empresa. Uma grande empresa, geralmente, ela investe de 5% a 7%. Existem casos de empresas que investem muito mais alto. Existe uma CIMED. É isso que eu ia falar agora. A CIMED investe altíssimo, mas não é à toa que os caras estão aí, aparecem em tudo que é lugar. Sim, porque os caras investem, com certeza, um percentual considerável de quanto ele fatura. Só que você tem que olhar para isso. Eu vejo que um monte de dono de agência não olha para isso. Ele olha tem uns até que olha para margem de lucro, como a gente falou, custos fixos, variáveis e tal, mas ele não olha em aquisição. Quanto é que eu vou investir? Se eu quero faturar 1,5 milhão no final do ano, quanto desse 1,5 milhão eu vou usar em aquisição? Para investir em grupos de negócio, para investir em patrocinar eventos, em tráfego e N fatores aí, cada caso é um caso para você entender onde é que você vai colocar o seu dinheiro. Para você entender o quanto isso aqui eu trago de projeção do quanto vai voltar para mim. Aí eu vou fazendo mês a mês. Aí eu vou falar quanto eu ganhava lá atrás. Quando eu comecei o negócio, a agência, a gente faturava, sei lá, vamos pensar num período aqui, quando a gente já faturava uns 30 mil reais. Eu tirava R$2.500. É isso, certíssimo. Eu e meu sócio, eu tinha um sócio de R$2.500 e todo mundo, e eu ficava, eu era o mais chatão ali. Eu disse, vai, pô, vamos ganhar um pouquinho mais. Aí ele, não, papito, vamos. Aí a gente tinha uma meta, disse, ó, vamos, quando a gente tiver pelo menos 3 meses de tudo pago, a gente aumenta um pouquinho. E a gente vai buscar os 6 meses. Então, a gente tinha um papel de pagar a gente, a estrutura, a gente já tinha um escritório, pagar os funcionários, ferramenta, tudo. Quando a gente tiver em caixa 3 meses, a gente aumenta R$500. Eu disse, por R$500. a gente vai para R$13 mil. Só que a gente também não vai fazer essa virada de chave quando bater, não. No final do ano, a gente vai olhar, se deu tudo bem. No ano seguinte, a gente vai colocar, a gente vai ganhar R$13 mil e vai passar um ano. Foram 3 anos nessa brincadeira aí. É isso. A agência ficou 5 anos essa operação aqui comigo. Quando a gente tava no 5º ano, eu ganhava R$7,5 pau, mas tipo assim, a gente já faturava quase 200 mil por mês, saca? E já era muito doido, porque o custo da gente também era muito alto, era 150, 200, ficava inclinando. Foi aí que eu comecei a bugar, né? Eu conto da minha história, eu passei por um burnout, né? Eu trouxe aqui também para comentar, eu passei por um burnout foda no meu negócio, porque eu não tinha essa visão que eu tenho hoje de olhar para os números como a gente tá falando. Porque me disseram,
né, que o sucesso era ter uma agência hypadona, num escritório próprio, todo mundo lá, enfim, faturando 150, 100, 150 mil por mês. Só que ninguém me falou que ia ser um rolê muito louco. Principalmente há 5 anos atrás, que no meu caso era todo mundo CLT. Tinha 28 pessoas, escritório próprio, todo mundo CLT. Caralho, 28 pessoas. 28 pessoas, todo mundo CLT. Com 200 pau no mês. Aí você já entende, né? Não sobrava. Cheguei a ficar 3 meses sem receber nada. Esses 7 mil viraram pó, não recebia nada, só que o meu CPF e as contas para pagar. E eu comecei a entrar numa loucura de tentar virar o jogo e não conseguia virar o jogo, entrei no burnout. E aí, mano, foi o que aconteceu. Pior, aí acabou tudo. Foi pior, aí realmente, acabei saindo do negócio, passei um tempo meio perdido no que eu ia fazer. Eu já passei por burnout também. E decidi que uma coisa que muita gente não sabe, né? Ou pelo menos a maioria, tipo, se você sabe muito o que você quer. Mas o que você não quer é difícil, né? Você pergunta, o que é que tu não quer no teu negócio? O cara vai demorar um pouquinho. O que quer, ele vai dizer faturamento, vai falar várias coisas. E aí eu decidi naquele momento, eu não quero ter uma agência inflada com um monte de gente, eu não preciso ter um escritório gigantão e tal, não, posso ser mais enxuto. E foi aí que eu comecei a fazer o que eu faço hoje. Comecei a ter uma agência mais enxuta, né? Comecei a documentar meu dia a dia e as pessoas começaram a entender, eu quero aprender contigo, como é que tu faz para ter um negócio? Porque, tu tinha um negócio grandão e agora tu vive uma vida que me parece ser tão melhor do que quando eu tinha um negócio grande. Eu disse, porque agora eu tô vivendo, agora eu tenho liberdade. Por isso que eu defendo lucro e liberdade. Eu quero ter dinheiro, eu quero ganhar bem, mas eu também quero ter uma vida, eu quero ter liberdade. E o que menos muitos donos de agência vai tendo no crescimento é liberdade. Ele vai ficando cada vez mais preso no negócio, porque virou um hobby caro. Muito bom, velho. Pessoal, vamos começar o Papo CW? Eita. Vamos lá, o Papo CW é o momento que a gente separa umas perguntinhas aqui bem polêmicas, bem picantes, para botar fogo na mesa, colocar o Igor numa situação aí delicada. Corta, porque disseram que eu vou ser cancelado agora. Peraí. Antes da gente começar o Papo CW, só divulgando aqui um pouquinho mais, para você que é uma agência de food marketing, está acompanhando esse papo até agora, se inscreve no CW Club, nosso programa de parcerias. Por lá você vai ter acesso a uma comunidade super legal, você vai ter acesso a eventos que a gente organiza, sejam online, sejam presenciais, focados nas agências, e tem também eventos focados em restaurantes. Tá? Se você quiser ter acesso também ao CW Class, que é a nossa plataforma educacional, que ensina agências a alcançarem bons resultados, você pode conhecer também através do CW Club, beleza? Então vai lá, conhece, e também é uma forma de você trazer mais benefícios para o seu cliente na contratação da Cardápio Web. Cardápio Web, que é aí a mãe do nosso podcast, é a maior plataforma de food marketing do Brasil, trazendo automação de atendimento, aumento de vendas e gestão para deliveries e restaurantes. Então, quanto mais você traz o seu cliente para esse ecossistema também da Cardápio Web, você oferece mais benefícios para ele, como atendimentos prioritários, seja no comercial, no suporte, na implementação, seja também com descontos para o seu cliente ter acesso ali a várias ferramentas super legais da Cardápio Web e também acesso antecipado. Então vai, traz esse benefício, faça parte do CW Club e agora vamos para o Papo CW. Uau. Vamos lá. Seguinte, Digão. Vamos começar devagar. Leve, vamos ver qual é a leve. Quais os principais problemas e benefícios do mercado de food marketing? Uau, problemas e benefícios. Caramba, vou começar com benefícios. Eu acredito que benefício vem com o que a gente estava falando, nicho. Nicho te protege. E eu acredito que é um mercado muito grande. A gente estava conversando no bastidor, você falou que é um dos maiores, se não o maior, né? Se eu não me engano. Acho hoje o nicho. Então, são muitas oportunidades. Né? Então, desde o pequeno, né, dono ali de estabelecimento, restaurante, enfim, o delivery, até uma grande empresa. Então, todo mundo precisa de marketing, não adianta, né, correr. Então, existem muitas oportunidades nesse mercado. Quando eu vou para o lado de problema, como você trouxe, eu vejo que é justamente gente capacitada, irmão. Acho que o maior problema do mercado da gente, que é o que vocês estão sanando, principalmente com a parte educacional, com esse podcast, é justamente educar o mercado, para a gente entregar aquilo que realmente vai entregar sucesso para o nosso cliente. Até porque se o cliente ganha dinheiro, ganha dinheiro. Se o cliente tem sucesso, eu tenho sucesso. Então, para mim, o problema está em gente que ainda se diz bom no que faz, mas no fim das contas nem é tão bom assim. Faz sentido isso daí. Muito bem observado. Deixa eu compartilhar contigo um pouco da visão que eu trouxe no RD Summit. Eu estou trocando ideia sobre isso nos últimos podcasts.
e acho que é interessante tu saber. A gente vê o food marketing, né, como sendo uma tendência agora, porque ela replica um pouco do que aconteceu com o mercado de e-commerce lá atrás. Como é que funcionou? Você tinha um marketplace como a Amazon, que entrava no mercado, boom, o que é que ela fazia? Ela abria as portas do digital para os lojistas. Então, de repente, todo mundo podia criar uma conta na Amazon ou criar uma conta no Mercado Livre da vida, e agora estava no digital. Só que o que acontece? Tem duas coisas. Primeiro, tu lembra qual foi o nome da última empresa que tu comprou na Amazon? Caramba, eu lembro nem a pau. E eu comprei alguma coisa essa semana. Entendeu? Ninguém sabe. Por quê? Porque o marketplace, ele tira o poder da marca e traz para o marketplace. Então você sabe que pediu na Amazon, mas você não sabe em quem que você pediu. E tem uma empresa por detrás daquilo ali. Tem um empresário que está lutando para fazer o negócio dele funcionar. Tem pessoas trabalhando que estão levando sustento para suas famílias e ninguém sabe quem é essa marca. O que acontece é que a empresa vira fornecedor do marketplace, né? Então a primeira fase é essa. A segunda fase é o quê? Esse lojista entende que, cara, eu tenho vantagem no marketplace, eu estou no digital, estou vendendo, mas eu não tenho mais marca e eu não tenho acesso à base de clientes. O que é que ele vai fazer? Ele vai atrás de um e-commerce. O e-commerce surge como um segundo mercado, e aí vem empresas como o Shopify, Nuvem Shop, que cresceram muito. O Shopify é gigantesco, né, no mundo inteiro. E cresceram criando essa veia do lojista conseguir bater de frente, vendendo através da venda direta ali pelo e-commerce. Então, dentro do e-commerce, o cara vai vender. Aí ele vai no digital, cria a loja própria dele e fala assim, poxa, agora deu certo. Saí do marketplace, estou no e-commerce. Agora estou no digital, tenho acesso aos dados do meu cliente, eu consigo criar jornada, consigo fazer tudo. Ótimo. Aí ele percebe que ele não sabe vender. Aí ele vai atrás de quem? Das agências. Perfeito. E as agências completam esse elo tão importante que é dar um jeito de trazer a aquisição para dentro daquele e-commerce. E aí as agências encontram as ferramentas que são necessárias e fazem o mercado crescer em torno do marketing para o e-commerce para conseguir gerar venda para lá. E aí surgem as ferramentas de automação de marketing, como o RD Station da vida, plataformas de Member Get Member, entre outras coisas. Então esse é o ciclo que a gente enxergou no marketplace que veio lá atrás, e a gente vê a mesma coisa acontecendo no mercado de food hoje. Aí você pode falar, Glauton, por que o mercado de restaurante demorou tanto tempo para fazer marketing? Eu digo para você. Quando foi a última vez que tu pediu uma pizza na Amazon? Ou que tu pediu uma marmita na Nuvem Shopping? Essas empresas, elas não olharam para o food. Elas olharam para quê? Olharam para blusa, olharam para relógio, olharam para sapato. Então você compra todo esse tipo de coisa pelos e-commerces e pelos marketplaces. Só que o food, ele é tão diferente, ele é um bicho tão diferente, que não dava para essas empresas conseguirem trabalhar. Só que o marketing digital desse tipo de negócio cresceu com base em quê? Com base em tecnologia. Então, se eu consigo fazer um marketing digital legal para vender camisa, é porque eu tinha tecnologia que me permitia fazer isso. Só que o setor de food não teve esse negócio. Precisou o quê? Precisa vir empresa do zero, focada 100% em food desde o dia 1 para conseguir alcançar esse resultado. Muito bom. Então surgiu o que recentemente? O Marketplace Food Delivery, que foi um movimento global que aconteceu no Brasil com o iFood, que é o mais conhecido, na China com a Meituan, que é o mais conhecido, é muito maior que o iFood, não sei se tu sabe, mas a Meituan, ela faz em um dia o que o iFood faz de pedido em um mês. Uau! Não sabia disso, não. É absurdamente maior, entendeu? Aí você tem DoorDash nos Estados Unidos, né? O iFood não é o maior player global. Ele, acho que, se eu não me engano, ele não tá nem em terceiro. Não, ele não tá em terceiro lugar. É tipo, você tem noção do tamanho da pancada que é esse jogo de Marketplace Food Delivery. Uma vez que veio o Marketplace, a gente viu historicamente o que aconteceu. Qual foi o próximo passo? É o e-commerce do restaurante. Saquei. Que é onde entra cardápio web, com o cardápio digital, ecossistema de food marketing, que vem automações de marketing, né? Que na RD Station é por e-mail, no cardápio web é por WhatsApp, né? E teste AB. Então, o e-commerce do restaurante veio através do cardápio digital, que nos últimos anos cresceu bastante. Por quê? Porque o restaurante vendia no iFood e agora ele percebeu que, poxa, o cara pede no iFood, ele não pede mais na minha marca. Perdi a base de contatos, perdi o contato da marca com o cliente, não sei quando que foi que o meu cliente fez o último pedido dele, não tenho como impactar esse cara de novo, deixa eu ir pro cardápio digital. E a gente estima que hoje 10% do mercado brasileiro de restaurantes já usa cardápio digital. Ok. Entendeu? 10% bom, já, e a gente... Já é uma bela de uma fatia, hein, já pai? É uma bela de uma fatia. Ou seja, tem mercado suficiente agora para a agência entrar na jogada também, assim como foi as agências de e-commerce. Que quando a gente para olhar qual foi o nicho de agência que mais cresceu pra caramba, agência de marketing para e-commerce. Foi mesmo. E agora vem a mesma situação acontecendo com o cardápio digital, com a agência de marketing que faz
os anúncios, que faz as estratégias de marketing para cardápios digitais, para ajudar o restaurante a vender fora do marketplace. Por isso que a gente está investindo tão forte nas agências de food marketing, que a gente entende que é esse o momento exato para esse mercado crescer, e se a gente acertar a veia e estiver junto com as agências, a gente cresce junto com elas. Que aula tive aqui agora. É a nossa tese aí. Muito, não é a tese não, isso aí já é real, pô. Muito bom, parabéns. Aí eu acho que conecta exatamente com o que eu falei, né? Onde entra as agências. Tem pouca gente ainda qualificada o suficiente, que tem esse nível de maturidade que você tá falando, porque eu percebo que existe muito... A gente precisa de um Igor Moraes ajudando a gente. Aí tá certo. O mercado onde, tipo assim, existe muitas oportunidades, turma, assim, seja com gestão de tráfego, produção de conteúdo, social media e tal, mas tem um mercado, né, que eu acho que a barreira de entrada é mais baixa, que é a do conteúdo, e não que isso seja ruim, mas que às vezes ele vende para o dono do restaurante que só o Instagram, só a publicação vai resolver a vida dele. Né? Eu acredito que tem aquele lance, né? A gente come com os olhos, né? Então, acredito sim que tem que ter uma excelente rede social, tem que ter, mas existem muitas estratégias por trás, e aí vem o cardápio web aí, né? Para mostrar que existem outras formas ali para poder fazer o cara tá sempre crescendo e vendendo e se desenvolvendo, usando também as redes sociais como um canal, né? Isso, canal. Isso. Total. É canal, mas eu vou levar para um local onde a pessoa vai comprar, vai ter a experiência de compra, seja pessoalmente, né, indo lá pro estabelecimento, seja fazendo isso de forma online. Pô, parabéns, que né? É legal, incrível, né? tá? Posso compartilhar algumas informações contigo depois, mas a gente favor. tem visto nos últimos anos um crescimento altíssimo de canais de aquisição, porque a gente tem hoje nos últimos 12 meses mais de 80 milhões de usuários usando cardápio web. Então, boa parte do Brasil já usou a plataforma de alguma maneira, e a gente tem visto um crescimento consistente dos canais de aquisição de marketing. Porque tem um tráfego direto, que muitas vezes é aquele cara que manda mensagem no WhatsApp do restaurante e que ele vai sendo direcionado para o cardápio digital. Mas você tem um crescimento muito grande de canais de Instagram orgânico, Instagram pago, Facebook pago, Google orgânico, Linktree. Legal. Esses canais que são as agências que trabalham forte, cada vez mais representativos ali, como canais de origem do cardápio digital. Muito bom, legal. Parabéns. Mas vamos para a próxima pergunta. Eita. Dá para ter agência grande com churn baixo? Grande em que sentido? Porque é muito louco. Aquela história, se o ticket for baixo, né? Se for uma agência com ticket mais baixo e muitos clientes, naturalmente, você vai ter um churn um pouco mais alto. Agora, se você tem uma agência que tem um ticket maior, dependendo, tudo também depende do nicho, depende do que você faz. Você, muito certamente, consegue reter melhor o cliente. Vai depender da sua operação. É possível? Eu respondo para você que é possível. Só que eu tenho que analisar o modelo de negócio. O problema, tudo vai estar no modelo do negócio. Porque, naturalmente, uma agência que foca em tickets mais baixos e volume, ela vai ter um churn mais alto, que é giro. Ela trabalha no giro. Então, ela vai bater ali seus 100, 200 ou mais, só que vai existir um churn natural, porque ela vai trabalhar um volume. Aí a média de churn, o percentual, não tenho como dizer, porque vai ser muito relativo. Mas então a resposta é que dá para ter uma agência grande com certeza, churn baixo. Com certeza, porque eu acho que o grande lance está no equilíbrio, né, de margem de lucro. Porque você precisa olhar para margem de lucro. Eu vou ter clientes melhores, clientes maiores, com tickets mais razoáveis. Isso não significa que eu não vou ter menores clientes, mas geralmente já é um giro, onde eu vou fazer esse cara subir na esteira. O problema é que eu posso ter um ticket baixo, mas um ticket baixo de entrada, que faz o cara subir na minha esteira e contratar outros produtos. O segredo do LTV tá em você fazer aquele cliente comprar mais vezes de você e se desenvolvendo dentro do negócio. Mas ele só vai se desenvolver dentro do negócio se ele tiver resultado. É isso aí. Cara, tu tem um ecossistema aí com 5 mil agências. Essa daqui é pesada. Eu fiz essa mesma pergunta pro Fernando Miranda, eu sei que tu conhece ele. De 100 agências no Brasil, uma pergunta parecida, na verdade, perguntei pro profissional, mas de 100 agências no Brasil, quantas você confia seus clientes? Eu falar nome da agência? Não, quantas que eu digo de 100, a cada 100, quantas dessas agências tu diria que legal. eu confio em 5, eu confio em 6? Caramba, eu vou dar um percentual, acho que de 5 a 7%. Se for da minha mentoria, 50%. Nossa, Igor, por que tu não falou 100%? Porque tem gente que tá se desenvolvendo, então não vou colocar 100% ali não. Mas, obviamente, a ideia é ser muito mais do que isso. Então, se o cara passou pelo processo, fez toda a metodologia, 100%.
Se o cara tá numa fase, 50%. Se ele já tá comigo, 50%. Agora se ele tá 5-7. Agora tinha que puxar pra mim. Cara, outra pergunta boa aqui. Essa daqui é boa. A agência que cresce muito rápido consegue manter qualidade? Eu acredito que não. Eu acredito que... Aquela história, lembra que eu falei? Organizar para crescer. Então, eu vou crescendo de acordo com os platores. Se for só aceleração, naturalmente vai chegar uma hora que é voo de galinha. Vai crescer muito rápido e vai ter uma queda. Mas há as agências que vão ter essa queda e se ela tiver controle disso, ela consegue voltar e se reerguer. Mas eu acredito que não dá para crescer de forma acelerada. Eu tenho um lance que eu tenho falado que, tipo assim, na escalada não dá para manter qualidade. Na escalada, vrum. Mas se eu faço isso de uma forma estratégica, quebrando isso em trimestre, então eu vou dar uma escalada, vou trazer alguns clientes, vou perder de alguma forma a mão, eu não posso perder o resultado, mas vou perder a mão, às vezes, em algum sentido, de um atendimento, de alguém que eu vou precisar. Cheguei numa fase, aperto o parafuso e volto para uma próxima escalada, mas só escalada eu não acho que dá, não. Entendi. Acredito que as agências mais nichadas, nos tempos de hoje, né, do microempreendedor, né, aquele empreendedor iniciante. Se o cara já está no nível mais avançado, naturalmente ele vai abrir o leque. Ele vai ser mais generalista ou ele vai criar modelos de squad. Mas eu acho que para ser mais bem sucedido hoje no mercado da gente, escolhe um nicho, escolhe um produto-chave teu, gera muito resultado nisso e aos pouquinhos você vai, né, escalando a tua operação. Para mim, essa é a forma mais sustentável nos dias de hoje, do que você ser mais generalista logo de cara na largada. Tá procurando nicho, vai no Food Market. Cara, essa daqui também é legal. Talvez eu tenha que dar um contexto, mas qual é a receita ideal de uma agência? E no contexto que eu vou dizer se tu tivesse que montar uma agência hoje, até quanto de receita tu iria mensal antes de pensar em outra coisa? Receita ideal, eu acho que não vou colocar um teto nisso, não. Eu acho que desde o momento zero eu pensaria em educação, serviço e tecnologia. Então, para mim, a receita hoje de negócio é educação, serviço e tecnologia. Então, eu montaria uma agência já, se eu fosse começar agora do zero, já pensando nisso, né? A parte educacional dessa agência, como é que vai ser? Tanto para eu vender isso como negócio, quanto para educar quem está dentro. A camada de serviço, que são as entregas, aí vai existir N serviços, e a camada de tecnologia. Eu vou fazer como? Com uma parceria, por exemplo, com o cardápio web da vida, que eu sei que eu vou ter benefícios na parte educacional, como eu também tenho benefícios junto a você, sei lá, programas de afiliados e outros benefícios que as próprias ferramentas trazem para mim. Se eu tenho um braço forte, eu vou criar minha própria tecnologia também, que é o que a gente vem buscando hoje. Então, hoje eu tenho um braço forte de educação, eu tenho 2 agências e pretendo ter várias outras agências, porque eu sei que são mercado, porque mas é isso que seria tu tá hipocrisia. Falando, tu tá falando que tu já tem 2 agências e quer ter outras. Isso. Então eu imagino que antes de talvez ter mais uma, tu fala assim, poxa, essa daqui tem que chegar até aqui, vamos colocar assim. Ah, entendi. Quando tiver aqui, aí tá na hora de eu procurar umas outras. Entendi. Ó, eu botei uma meta, eu tenho falado isso para todo mundo. É isso. Eu busco ter 10 agências faturando cada uma 10 milhões. Então eu vou buscar os 100 milhões de faturamento aí. Legal. 10 é milhões isso que a gente tá buscando. Mas isso é uma meta muito pessoal. Mês, né? Saca? Porque já chegou um amigo meu, até recentemente a gente tava conversando, ele fez, e por que não 1.000 faturando 100 mil por mês? 1 milhão por mês, 1 milhão por ano. Aí ele fez 10. Talvez seja um jogo mais prático de você fazer. É um bom questionamento. Eu não tinha parado para pensar nisso. Então, acho que os 100 mil, acho que é um teto que provavelmente o mercado da gente busca muito. Os 100 mil de faturamento mensal. Então, poderia ancorar nisso. Se for para trazer um número ali para ficar mais preciso, acho que bater os 100 mil de uma forma sustentável, com a margem que seja acima de 30%, aí eu acredito que aí você já está num nível legal. Acima de 30%, porque vai ter operações e operações. A Soma, que é a agência de brand da gente, vai fechar o ano com 2 milhões de faturamento. Legal. Mas tipo agência de branding. Saca? Vai fechar o ano. É uma operação diferente, não é a recorrência. Então não olha o quanto vai faturar mensal. Se a gente for dividir isso, dá um pouquinho mais de 100 mil por mês. Já colaborar, eu acho que está em 1.000, vai fechar com 1.000 não. 1.800.000. É marketing médico.
mas eles têm uma margem também muito boa. E a gente está pensando em outros produtos e entrar com braço educacional também. Então eu sei que isso vai puxar a margem da gente um pouco mais para cima. Então eu acredito nisso, tá? Acho que se for colocar um teto, 100 mil acho que é um número legal, porque eu acho que é uma meta que muitos empresários querem ter, os 100 mil por mês. Então acho que isso também vai ser um combustível para quem vai estar comigo nessa operação. Ó, vamos chegar aos 100k. Depois que a gente chegar aos 100k, o limite é o céu. Cara, tem outra coisa que é interessante. No mercado de startup, a gente tem uma métricazinha, que é o triple, double, né? Quando você alcança um determinado patamar de receita, você triplica, depois duplica, enfim. Tem variações nessa fórmula, mas é como se fosse uma maneira de você entender o crescimento da empresa. No mercado de agências, qual seria uma movimentação para o cara colocar, cara, um bom crescimento para mim ano que vem seria esse? E a partir de qual receita tu veria legal. isso? Por exemplo, o cara tinha fatura 100 mil por mês. Eu sinceramente, eu não acho que dá pra gente pegar mesmo... Até daria do mercado de startup, como você falou. Mas para mim é sempre olhando para a margem de lucro. Eu tenho que crescer olhando para a margem. Porque naturalmente a sua margem ela vai ficando mais apertada, porque você vai ter que contratar pessoas. Só que eu tenho que estar sempre segurando na margem, entendendo que eu vou perder margem ao longo. Mas qual é o máximo? Porque eu também conheço agências que faturam 500 mil por mês, tem a margem de 10, 15%. Aí você vai dizer, é ruim? Não, não é ruim. Mas se a gente for olhar para o mercado de serviço, eu começo a achar que é ruim. Mas se você for para outros mercados como indústria, é uma margem excelente, que trabalha com... Mas tem muito ativo, né, a indústria. Exato. Então, eu acredito que a gente tem que estar olhando margem de lucro. Então, ela tem que crescer numa margem que você considere sustentável. E, para mim, a média de mercado da gente é 30%. A média mesmo, cravado, é 30%. Se você for pesquisar, se for analisar várias agências, inclusive tem várias pesquisas, Panorama das Agências, o próprio pesquisa das agências da Operando e várias outras, ela vai trazer a média do mercado da gente. A média do mercado da gente é 30%. Mas a gente já falou, conheço agências que tem 70% de margem de lucro. O caso que você trouxe aí do seu amigo, ele deve ter uma margem altíssima. Porque ele tem pouca gente. Não tem nada, é só ele. Então, mas tipo assim, ele vai ter um teto operacional, que é ele. Exatamente. Tá entendendo? Se ele quando ele começar a crescer, a margem dele vai diluir. Só que ele tem que ter um teto que ele acredite ser sustentável para ele. Então, para mim, o limite do teto é 30%. Começou a baixar isso, eu já começo a achar que não é o melhor dos negócios. Tu faz uma análise em cima da lucratividade. Exatamente. Né? Mas vamos pegar aqui um número só pra gente se divertir, que acho que a audiência gosta dessas brincadeiras. Vamos supor que tu tá faturando no ano 1 milhão. Terminou o ano com 100 mil por mês e ao longo do ano tu conseguiu juntar 1 milhão. Vamos colocar assim como receita. Tá. Quanto tu colocaria de expectativa de crescimento para o ano seguinte? Pelo menos 50%. Pelo menos 50%. Terminar mais ou menos ali 1,5 milhão. Isso. Sendo, obviamente, conservador. Porque eu acho que esse lance da meta, quando a gente vai colocar, eu olho o mercado, mas eu também tenho que olhar o meu negócio. E aí, para eu pensar na minha meta do ano que vem, eu olho na minha DRE do ano passado. E eu vou ver quanto eu cresci o ano passado e quanto eu quero crescer no próximo ano. Então, eu não vou colocar um crescimento que seja muito acima do que eu cresci o ano anterior, apesar de que eu quero crescer. Então, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, eu sempre vou colocar pelo menos uns 20% a 30% a mais do valor do crescimento do ano anterior. Isso sendo um conservador. Se no meio do caminho eu bater minha meta, eu vou dar uma de Dilma e vou dobrar a meta. Saca? Mas eu vou colocar isso. E aí eu bati a meta, no ano que vem eu vou pegar a minha DRE do ano anterior e vou colocar 30% a 50% de crescimento a mais. Então é essa conta que eu fico sempre fazendo. Porque por mais que eu traga um número batido aqui, ainda assim vai ser muita hipótese. Muito específico pra cada. Tem que se olhar cada caso. Então, às vezes, eu vejo muito dono de agência, eu falo, quanto é que tu vai faturar no ano que vem? Os caras vão triplicar. Você doido, baseado em quê? Em quê? Exato. E aí, a maioria não tem essa meta. Quanto tu vai investir? Então, tudo que eu vou calcular a média de crescimento, eu também tenho que olhar a média de investimento. Se eu quero sair para 1,5 milhão, 2 milhões, eu tenho que entender quanto eu investi esse ano, quanto eu estou disposto a investir no ano que vem. Vai ser com capital próprio ou vou buscar um capital externo para poder acelerar isso? Né? Eu vou buscar uma sociedade, eu vou abrir um outro braço de negócio. Então, existem várias
coisas que a gente precisa trazer pra mesa pra eu poder chegar. Eu poderia dar um número aqui, mas eu ia ser muito subjetivo. Por isso que eu tô sempre trazendo nesse contexto. Eu gosto sempre de falar a nível de modelo de negócio, o quanto que o seu modelo permite esse crescimento acelerado. Porque tem empresas que conseguem sair de 1 para 3, 3 para 9, 9 para 20. Isso acontece com alguns negócios conforme você consegue ter essa escala, né? Então, mas tu diria que então para uma agência o comum seria o cara sair de 1 para 1,5. Isso, crescendo de forma conservadora. Para mim, eu acho que isso é o mais sustentável, volto a dizer. Fui adquirido, tenho como fazer investimentos maiores, dá pra gente rever esse número e dobrar isso. Entendi. Eu tenho agências que em 1 ano, com a gente, vamos lá, ela triplicou de tamanho. Mas eu digo a ela, cuidado que não necessariamente no ano que vem vai ser 3 vezes mais. Você tem que continuar crescendo. Mas você já tem mais custos, você já tem uma operação muito mais robusta, vai chegar gente, vai sair gente. Então, tem que entender qual foi a tua taxa de churn do ano passado. Quantos dos clientes que saíram, né, que entraram e quantos saíram. Então, também tem que equilibrar isso aqui para poder ter um crescimento sustentável, porque é muito fácil dizer, e a planilha aceita tudo, né? Dizer, eu quero 3 vezes o ano que vem, quando vê, o cara cresce menos do que queria e fica frustrado. Mas espera aí, será que o teu negócio realmente estava preparado para isso? Todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara. Exatamente. Acontece, isso. De vez em quando. A gente já fez planejamento que a gente falou assim, bicho, aqui se não crescer tanto, estamos ferrados. Vai dar bom, foda. Aí foi jogar o jogo, entendeu que, pô, peraí. Não é bem assim. Tomei um soco na cara aqui, deixa eu me erguer, procurar um outro caminho, mas faz parte do planejamento. Nenhum planejamento ele é seguido 100% igual que você colocou. Ele é um norte para você ter uma ideia de variação e procurar formas de alcançar o seu resultado, que no final é sobre receita, né? Então, o que a empresa tem que fazer é continuar crescendo receita de uma forma sustentável. Equilibrando, né? Exatamente. Igor, muito obrigado pela participação aqui no CWCast. Foi um bate-papo super legal. Muito bom. Tá? Uma visão diferente, né? E nos ajudando num propósito importante, que é o nosso propósito aí que a gente anunciou na RD Summit, que é trazer o food para o marketing. Que é basicamente a ideia da gente conseguir mostrar o setor de food para os players de marketing de forma geral. E você tem um papel muito importante nisso, um ecossistema com 5 mil agências aí, tem um poder muito grande de influência no mercado, muita gente que é parceiro nosso já ouviu falar de você, então vai ser legal, um podcast com certeza a galera vai gostar. A gente conversou de ti ontem, e aí os 3 parceiros olharam e falaram assim, cara, que legal, ele vai estar aqui. Exatamente, vai estar aqui. Então é a gente trazendo food para o marketing, é a gente mostrando para o mercado de marketing em geral que, ó, food existe, food é um mercado legal pra caramba, tá crescendo pra caramba, é o maior varejo do Brasil e nós podemos juntos aí fazer uma transformação de categoria e mudar a forma como os restaurantes fazem marketing, parceiros como você, com certeza ajudam demais nisso. Muito obrigado pela presença aqui, tá bem? Eu que agradeço o convite. E antes de passar a bola pro Igor, acompanha o CWCast nas redes sociais, é cw.cast no Instagram, inscreva-se aqui no YouTube, segue a gente também lá no Spotify, tá bem? Quem quiser acompanhar a Cardápio Web no Instagram é cardápio.web, quem quiser acompanhar o CW Club é cw.club, quem quiser me acompanhar e ver um pouco do backstage aqui da CW é Glauton_Santos. Se você quiser ser um parceiro do Cardápio Web mais uma vez, você é uma agência, vai na descrição, confere aqui o CW Club, nosso programa de parcerias para agências de food marketing, mais de 1.200 agências. Com certeza um ecossistema, uma comunidade que você vai se identificar. E se tem alguma agência generalista assistindo a gente, vem pro food marketing. Tudo bom? Boa. Galera, só passando aqui para me despedir, uma baita de uma aula, um bate-papo muito legal. Com certeza. A gente estava esperando por esse dia dessa gravação, que, cara, o Igor é fera. E, Igor, se despede aí da galera. Foi um prazerzaço bater o papo contigo. Não, eu que agradeço, tá, o convite. Uma honra também estar aqui sentado. Eu sei que muita gente já veio aqui para bater esse papo com vocês. Tenho, acho que o mesmo propósito, que é o propósito de ajudar o mercado, desenvolver o mercado, porque eu sei que quando a maré cresce, a gente cresce junto e é por conta disso que eu tô aqui. Então, quando eu criei o ecossistema lá do zero, foi porque eu vivi um momento muito solitário como empreendedor, dono de agência. Eu não tinha acesso a outros donos de agência para conversar de tete a tete, né? Meu irmão, o que é que tá dando bom aí, o que é que tá dando ruim? E aí foi quando surgiu o projeto. Eu acredito que hoje vocês vêm muito para isso, né? Para poder subir, né, o mercado food. Quero também já convidar vocês para estarem junto com a gente, dar uma aula pra galera, trocar uma ideia com a nossa comunidade, que eu tenho certeza que tem muito a acrescentar, tá? Agradeço também o convite, né? Espero que você que assistiu aqui tenha curtido, que a gente tenha passado pelo menos um insight, né? Pelo menos algo que você diz, caramba, isso eu vou aplicar, que é o que a gente busca, né? O prático, tem que ser o prático, não fica iludido aí fazendo milhões de anotações e não aplicando nada, né? Tem que aplicar.
Mano, e é isso, tá? Convidar todo mundo também para me seguir, @Igor Moraes, @Agências Lucrativas, e participar aí dos projetos da gente, que eu tenho certeza que o mercado tá crescendo e eu quero que você cresça junto com a gente. Vambora. E lembrando que o comentário mais curtido vai ganhar vida de agência. Fechado? Vamos embora. Vambora.